Olá, pessoal! Eu sou um veterinário que já rodou muito por esse país. E sabe, ao preparar este material, eu pensei em criar algo que eu mesma gostaria de ter recebido lá no comecinho da minha carreira. Então, pensem nisso aqui como nosso módulo fundamental, sabe? A base para todo o trabalho de assistência técnica e extensão rural que a gente vai fazer lá no campo. Isso aqui é mais que uma frase, é uma filosofia que eu carrego comigo. Porque no nosso dia a dia a gente não lida só com bicho ou com lavoura, a gente lida com o resultado de décadas de decisões políticas. E entender essa história não é só teoria, viu? É uma ferramenta de trabalho e das mais importantes. Então, para a gente organizar essa conversa, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com uma ideia central. Depois, mergulha de cabeça nos 3 grandes pilares que definiram a assistência técnica no Brasil. E no final, a gente fecha com uma reflexão sobre onde estamos e para onde vamos. Vamos nessa? A ideia aqui é bem direta, pessoal. Política governamental não é só um monte de papel numa gaveta em Brasília, de jeito nenhum. Elas se transformam na realidade do nosso trabalho de campo e, o mais importante, na vida do produtor rural. São elas que definem as ferramentas que a gente tem na mão e os desafios que a gente vai enfrentar todo dia. E para a gente entender essa evolução, vamos focar em 3 momentos que foram verdadeiros divisores de água. Primeiro, os anos 70, com um modelo bem de cima para baixo. Depois, os anos 90, quando o poder foi para as mãos dos estados. E por fim, os anos 2010, que trouxeram a estrutura que a gente tem hoje. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro. Certo, vamos mergulhar no nosso primeiro pilar. Imagina a gente lá nos anos 70. O que dominava era um controle federal muito forte. A grande ideia da época era unificar, padronizar o desenvolvimento rural para o país inteiro. O interessante de olhar essa tabela é ver como a estrutura se reflete na prática. A Embrater era o grande cérebro da operação, controlando todo o orçamento federal. E qual era o resultado prático disso lá na ponta? Os famosos pacotes tecnológicos. Era a mesma receita de bolo, não importava se você estava no semiárido ou no Pampa Gaúcho. A metodologia da época, claro, seguia essa mesma lógica vertical. O conhecimento era gerado lá no centro de pesquisa e simplesmente transferido para o produtor. Era uma via de mão única, sabe? Com pouquíssimo espaço para o diálogo ou para valorizar o conhecimento que o produtor já tinha. Agora, vamos dar um salto no tempo para os anos 90 e ver como o cenário muda, e muda muito. O pêndulo vai com tudo do centro para as pontas. A palavra de ordem passou a ser uma só: descentralização. E essa tabela aqui ilustra a virada de chave perfeitamente. O poder, e principalmente a grana, saem das mãos do governo federal e vão parar nos estados. As EMATs que já existiam ganham uma força gigantesca. Na prática, isso significou o fim daquele pacote único e o começo de projetos pensados para a realidade de cada lugar. E com essa mudança toda na estrutura, a metodologia de extensão também precisou se reinventar. Foi aí que a gente começou a ver os primeiros passos em direção a um trabalho mais participativo. O conhecimento do agricultor passou a ser mais valorizado, sabe? Começou um diálogo que antes simplesmente não existia. Bom, e assim a gente chega ao modelo mais recente, o Marco Legal da ATR, que é a sigla para Assistência Técnica e Extensão Rural, implementado a partir de 2010. A grande sacada aqui é tentar ser ainda mais inclusivo e, um ponto-chave, ser orientado pela demanda do produtor. Olha só, a lógica do dinheiro muda de novo. A Anater entra em cena, mas o orçamento não é só repassado, ele é acessado por meio de chamadas públicas, ou seja, editais. E o ponto crucial é este: a assistência técnica passa a ser uma resposta direta a uma necessidade que o próprio produtor ou a associação dele apresenta. Certo. Eu sei que tudo isso pode parecer meio abstrato, né? Chamada pública, demanda. Então vamos ver como essa política funciona na vida real, para uma pessoa, para uma família no campo. Vamos pegar um exemplo prático, que eu acompanhei de perto. Tinha uma produtora de queijo artesanal excelente que queria vender para supermercados. Mas para isso, precisava da certificação. O que aconteceu? A associação dela se inscreveu no edital, conseguiu o recurso e uma colega nossa, veterinária, foi contratada para dar todo o suporte técnico. Elas implementaram as boas práticas, ajustaram o processo e a certificação saiu. E o resultado disso? Com a certificação na mão e o acesso a esses novos mercados, a renda daquela produtora aumentou em mais de 40%. É isso, pessoal. Isso é o impacto direto de uma política pública bem aplicada. É a teoria virando transformação de vida lá no campo. Para a gente ir fechando, vamos refletir um pouco sobre o que essa jornada de décadas nos deixou como herança e quais são os perrengues que a gente ainda precisa superar.
Uma das grandes promessas desse novo modelo era diminuir a burocracia, mas na prática o que a gente vê é um paradoxo. O acesso na teoria ficou mais direto, só que a complexidade dos editais e a montanha de relatórios que a gente precisa preencher acabaram virando um novo tipo de barreira, tanto para nós técnicos quanto para os produtores. Olhando o quadro geral, o legado é, sem dúvida, complexo. A gente teve um aumento claro na produtividade, a agricultura familiar conseguiu se integrar melhor no mercado e surgiram mais oportunidades para práticas sustentáveis. Mas a gente também sabe que a dificuldade de chegar naquele produtor mais isolado ainda existe, e essa tensão entre criar um modelo que funcione para todo mundo e, ao mesmo tempo, atender a diversidade do nosso campo, bom, essa continua sendo uma luta diária para todos nós. E eu quero fechar com essa provocação. Entender toda essa história nos dá o chão firme para pisar. Mas o futuro da extensão rural, pessoal, depende da nossa capacidade de inovar a partir daqui, de encontrar novos jeitos para que a assistência seja de verdade, ágil, relevante e que transforme vidas. Essa é a missão que agora está nas nossas mãos.